Bom dia, povo de Deus. Perdão, boa noite, povo de Deus. Congelei de manhã, pela manhã eu estive aqui, me perdoe, mas boa noite, povo de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vocês já ouviram falar em ato falho? Pois é. Será que eu estava querendo estar aqui pela parte da manhã? Dando bom dia? Queridos, eu sou Benedito Ferreira, da Silva Ferreira, pastor ali na Primeira Igreja Batista em Castanhal, esposo de Solange Ferreira. Solange, tem a Solange ali do Lauro e tem a Solange do Benedito. Sou pai de Melquisedeque, Sara Solange. E nasceu há 45 dias, o meu primeiro neto chamado Theo Ferreira Hungria. E eu estou vibrando de alegria. Terminando a mensagem, já vou correr para voltar para Castanhal. Gente, que alegria estar na cidade de vocês. Muito feliz, muito bem acolhido, vou sentir saudades. Eu falei pela manhã que eu estive aqui em 2001. Portanto, 21 anos eu estive aqui. A cidade está maior, mais bonita, o povo mais acolhedor. E, pela primeira vez, tenho a honra de ministrar a palavra de Deus aqui nesta igreja querida. A Primeira Igreja Batista em Castanhal vai completar agora em 3 de março, nós vamos celebrar no dia 19 e 20, vai completar somente 114 anos. É uma igreja jovem, né, pastor? E Deus nos deu a graça de estar ali, ministrando a palavra de Deus já há 3 anos e meio. Amados, falar sobre família é algo assim espetacular, extraordinário, porque ninguém iniciou sem uma família, ninguém continuou sem uma família e ninguém termina sem uma família. Não dá para construir uma história se desligando da família. Família é projeto de Deus. Família é um presente de Deus. Ora, existe algum conflito na família? Na sociedade existe. Se na microsociedade não pode existir, onde tudo começa. Mas nós temos condições de superar todo e qualquer conflito, toda e qualquer diferença. É muito interessante falar sobre isso, porque como nós estamos lidando com a nossa família, como nós estamos direcionando a nossa família, é impossível dirigir a família, conduzi-la e acompanhá-la sem a direção daquele de quem a criou, Deus. Ele é o Senhor, Ele é especialista na família, Ele entende tudo. Vocês lembram quando estava lá no Jardim do Éden, Adão dando nome para os animais, e a Bíblia diz que o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. E ali iniciou uma história espetacular, né? Deus providenciou para Adão, consequentemente para nós, uma ajudadora idônea. Ela não foi tirada da cabeça nem dos pés. Da cabeça para não mandar ou tentar dirigir, e nem do pé para ser pisada, humilhada. Ela foi tirada da costela do homem. Nós somos obra-prima para a produção de um ser tão especial, que nos gerou, e que gerou também nossos filhos, e que gerou também nossos netos. Isso é bênção de Deus. Em 2012, há muitos anos, pastor, eu sentia vontade, vocês me ajudem com o horário, que daqui eu não vejo muito bem, parece que eu não tenho interesse de ver, vou olhar por aqui, né? O tempo, vamos até 19h30. Mas eu tinha um interesse muito grande de conhecer o ECC, Encontro de Casais com Cristo. Quantos aqui conhecem? Bênção, né? Eu queria muito, mas ninguém me convidava. E eu me convidava, mas não... Até que em 2012 alguém me convidou. Quando me convidaram, eu disse assim, como? Eu estou tão bem com a minha esposa, para que encontro de casais? Fui convidado, eu vou.
Gente, que coisa maravilhosa. Eu só não estou trabalhando no ECC até hoje porque deu um time aí por causa da pandemia. E eu estou trazendo essa referência porque quero lembrar na mente de algumas pessoas e causar uma curiosidade na mente de outros. Eu vi lágrimas. Eu vi casais sendo restaurados. Eu vi casais que chegaram de cidade do nosso estado em aviões diferentes, separados, e voltaram no mesmo avião, na poltrona, um lado da outra. Ah, que saudade! Lá nós temos aquele momento de refletir o que a gente está fazendo com a família, não é só com a esposa e o esposo, mas com os nossos filhos. Mas, querido, isso era apenas uma lembrança. Hoje eu quero conversar com vocês, meditar com vocês, dentro da temática que o pastor trouxe, e trazendo especificamente a mensagem de hoje, família fundamentada na rocha. Diga comigo, família fundamentada na rocha. Eu pergunto e você diz que é Cristo. Quem é a rocha? É Cristo. Queridos, o texto, são 3 textos que eu vou utilizar. O pastor já trouxe o Salmo 127, e eu vou utilizar parte do Salmo 57 e também parte de Mateus. Eu vou anunciando se a mídia já está aí na tela. Obrigado, viu? Então, vamos lá no texto de Salmo 57, 7. Mas eu gostaria de começar do versículo 1, mesmo sabendo que o versículo... Eu estou com a minha Bíblia aqui, vou utilizar essa aqui, que é a NVI, a minha Nova Almeida atualizada. De vez em quando eu corro para ela. Diz assim o Salmo de número 57, misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Olha onde a família pode se abrigar. Clamo a Deus, ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele envia salvação, põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Versículo 4. Estou em meio a leões ávidos para devorar, seus dentes são lanças e flechas. Suas línguas são espadas afiadas. Meça aí só o tamanho do desafio. Não é diferente para conosco. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra, esteja a tua glória. Prepararam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nela caíram. Quem faz isto é o Senhor. E chegou o versículo 7 que diz assim: meu coração está firme, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei ao Senhor de instrumento. Verso 8, acorde minha alma, acordem harpa e lira, vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Esse é o texto que vocês, o versículo 7, que toma como base. E quando eu digo que a família, ela está fundamentada, ela deve estar fundamentada, eu inicio com o seguinte questionamento: quais são as características de uma família fundamentada na rocha, fundamentada em Cristo? Esta pergunta é retórica, vocês não precisam me responder, eu vou com vocês respondê-las, tá bom? De forma, em 3 respostas. A primeira que eu trago aos irmãos, a esta pergunta, eu trago a seguinte resposta:
A pergunta é: quais as características de uma família fundamentada na rocha? E eu trago como base Mateus 7, 24 e 25. Então, a partir de agora, começa o nosso bate-papo, a nossa meditação, e deixa Deus falar com você. A primeira característica que eu gostaria de destacar de uma família que está fundamentada na rocha, qual é essa primeira característica? A primeira característica é que esta família, ela ouve e obedece à palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 24 e 25 de Mateus 7. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. A família é vista na Bíblia também como casa. A casa de Israel, a casa de Levi. A família. E quando Jesus está utilizando essa parábola para ensinar a respeito das pessoas que estão dizendo para ele: Senhor, Senhor, mas que não estão obedecendo a sua palavra, e ele então começa a dizer para eles: olha, quem ouve a minha palavra e obedece, eu vou comparar então a um construtor prudente, sábio, que cavou e colocou o alicerce sobre a rocha. E as consequências não foram terríveis, sabe por quê? Porque estava alicerçada na rocha. A vida alicerçada em Cristo Jesus, a família alicerçada em Cristo Jesus, pode bater o vendaval. Eu não estou dizendo que não passa por problema, passa por problema. Toda família tem problema. E tem gente que pensa assim: eu vou dar um tempo na minha família, vou para longe e talvez eu não volte mais. Engano dele. Cedo ou tarde vai voltar. Eu estou falando até de um filho. Eu vou escolher aqui um filho de uma família que pensa, e tem muitos. Muitos deixaram o nosso estado e foram embora para o Pará. Para o estado de São Paulo. Muitos foram com o interesse de trabalhar, outros foram sem saber o que iriam fazer. Qualquer outro estado para onde foram. Talvez foram com o objetivo de se livrarem da família, porque talvez questionavam, pegavam no pé, como a gente diz, né? Mas depois de um certo tempo bateu a saudade. Começou a perceber que o mundo não é fácil. A semelhança do filho pródigo que pega tudo o que tem, vende e extravia, e depois fica sem nada, resolve o quê? Voltar. E aquele pai da parábola recebe. E eu sei que as famílias também estão prontas para fazer isso, para receber aqueles que foram para longe. Por que eu estou dizendo isso, fugindo um pouco do texto, fugindo um pouco do esboço aqui? Eu quero dizer com isso, querido, a nossa essência primeiro está atrelada a Deus. Não tem sentido viver sem a orientação, sem a direção de Deus. Não tem sentido se distanciar da família, porque para onde formos, levaremos conosco, e o pior, que levaremos também a saudade. Podíamos estar com ela, sem a saudade. Eu estou aqui com muita saudade de casa. Minha esposa não cansa de dizer: estou com saudade. E eu disse: já estou voltando. Ainda tem mais um dia e pouco de viagem, né? Querido, o texto, então, quando diz, porque tinha seus alicerces na rocha, uma família fundamentada na rocha, ela ouve e obedece a palavra de Deus. Quem é um homem prudente, eu pergunto? É um integrante e cabeça de uma família. O homem prudente que está construindo, que Jesus utiliza como elemento da parábola. A parábola é uma história que se coloca ao lado para lançar luz sobre uma verdade.
Ele diz que o homem prudente cavou e construiu, fez o alicerce sobre a rocha. E a pergunta, eu digo, quem é este homem, se não um integrante de uma família ou um cabeça de uma família? Então, nós estamos dentro do tema. Se ele for sábio, constituirá sua família de acordo com os princípios de Deus e de sua palavra. Que princípios são estes? Talvez você me pergunte. Por exemplo, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá a uma mulher, e serão os dois uma só carne. Eu gosto de fazer casamento. Voltando, logo já tem um casamento para fazer. Ainda tem 2 nesse semestre. E eu costumo, em conversa com os noivos, dizer isto para ele, que há uma diferença de se tornar os 2 uma só carne, sem perder a especificidade de cada um. Desculpa a redundância. Aquilo que é específico do esposo, da esposa, a essência dela vai continuar. Eles se tornarão os 2 uma só carne. Não há relacionamento tão profundo do que o relacionamento entre um homem e uma mulher. Isto é tão profundo que representa a unidade, a relação de Cristo com a igreja. Que responsabilidade nós temos? Nós e a nossa família. Pastor Lauro mencionou há pouco que tudo, quando Deus resolve juntar, na verdade, quando Deus resolve juntar um homem e uma mulher, Deus tem o quê? Propósito. Ô, pastor, você estava falando negócio, eu já estava vendo o propósito já no meu neto. Quando a gente tem neto, a gente começa a ficar bobo, né? Começa a falar nele. Realmente, eu fiquei pensando como Deus agiu na minha vida, como Ele teve misericórdia de mim, como Ele me preservou, como Ele separou uma pessoa para mim. Se tornar os 2 uma só carne, não significa violar a privacidade de um. Avançar além do limite. Agredir. Não é isto. Não é isto. Quando Paulo está mencionando a respeito da igreja, e depois ele menciona a respeito da esposa comparando com a igreja, e fala dos esposos comparando com Cristo, que deve amar as esposas como Cristo amou a igreja, relaxadamente? Não. E se entregou por ela. Se entregar não é o love. Morreu por ela. Que grande responsabilidade sobre nós. Deixar pai e mãe se tornar os 2 uma só carne. É um mistério de Deus. Uma vida surge desta unidade. Isto é de Deus. Foi Deus quem criou. Lá em Mateus 19, 10 e 11, quando eu mencionei algo mais ou menos assim, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se tornará os 2 uma só carne. E abordei que é preciso respeitar a diferença. Ninguém muda ninguém. O marido não pode querer fazer a mulher se transformar exatamente como ele pensa, nem vice-versa. Casamento é a harmonia dos contrastes. Eu lembro de um violino. São as cordas e a haste, produzindo um som delicioso, harmônico. Isso é casamento. Casamento é contraste. 2 cabeças diferentes, né? E que podem, na graça de Deus, na obediência à palavra de Deus, viverem de forma harmônica. E isso só é possível debaixo da obediência à palavra de Deus. Quando eu mencionei que há princípios de Deus na sua palavra, de se preservar para casar com uma pessoa que também confesse a mesma fé. E eu lembro que Jesus estava comentando sobre um tema que a gente não gosta de comentar, e dentro deste tema, no contexto, ele diz assim: então os discípulos consideraram, se estes são os termos para o marido e a sua esposa, não é vantagem casar. Mas Jesus ponderou-lhes, nem todos conseguem aceitar esta palavra, somente aqueles a quem tal capacidade é dada. Se você for olhar para o texto,
você vai perceber uma coisa muito interessante, querido, muito interessante. Então, pastor, você está dizendo que uns nasceram para casar e outros não? Então, aqueles que não nasceram para casar podem fazer o que quer? Não. Se não entender o sentido da palavra, se não nascer, não receber de Deus essa dádiva de construir uma família e se responsabilizar por ela, cuidar, pastorear a própria família, vai ficar solteiro. Mas ficar solteiro não é sair por aí aprontando, não. Não. É viver em santidade. Queridos, uma família fundamentada na rocha, alicerçada na rocha, ela procura a palavra de Deus, ela obedece a palavra de Deus. Qual o papel e a relevância da Bíblia em sua vida e na convivência do seu lar, no meu lar? O que você pensa sobre casamento? Casamento não é um experimento, é uma aliança de um homem e de uma mulher com Deus, o qual é o Senhor da família. Quais as características de uma família alicerçada em Cristo Jesus, que é a grande rocha? Algumas pessoas pensavam que era Pedro, a pedra. Pedro diz que é Jesus, a pedra que fora rejeitada pelos construtores. Ele é a rocha eterna. É nele que nós construímos uma família. É tão bom ver chegar o primeiro filho, o segundo, não é legal isso? Traz alegria. A gente vai já querendo voltar. Eu estou olhando para o jovem casal aqui, que eu vi há pouco com um bebê aqui. Como é o nome dele? Guilherme Henrique. Tá? Que alegria, que coisa linda Deus fazer isto. E como fazer? Pastor, a minha família não está nesse padrão. O que eu devo fazer? Eu tenho a resposta para você. Se a sua família não é exatamente aquilo que você quer que ela seja, se a sua família talvez não é a família ideal, não, a família ideal é do vizinho, esqueça a família ideal, cuide da família real, a família que Deus te deu, a família que você tem. A grama mais verde não é a do vizinho, é a da sua casa. Os mais talentosos estão na sua casa. Valorize, cuide, ame. Mas lembre, não acontecerá se nós não ouvirmos e obedecermos a palavra de Deus. Se ouvirmos, obedecê-la, estaremos alicerçando, seremos como um homem prudente. O texto vai mencionar que o imprudente construiu sobre areia, o vento forte bateu, a tempestade, e foi grande a queda daquela casa, a ruína daquela casa. Uma família alicerçada sobre a rocha, querido. A segunda característica dela é que ela exercita a fé em Jesus como Salvador e Senhor. Aqui está a solução. Eu poderia ter deixado lá para o final, mas eu quis deixar aqui no segundo ponto. Talvez você diga, pastor, você está falando de uma realidade que não é a minha realidade. Pastor, minha família é assim. Pastor, eu pensava em construir uma família desse jeito. O Senhor está me provocando. O Senhor veio de Castanhal me provocar, mexer com a minha história. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa com muita tranquilidade. A única pessoa que eu conheço bem de perto, com uma certa distância, é o Lauro. E se Deus está tocando seu coração, se está aí no seu coração algo que está dizendo assim, precisa mudar nessa área aqui. Você precisa chegar mais, eu preciso chegar mais cedo em casa. Eu preciso tratar melhor a minha esposa. Eu preciso dar um tempo para meditar com a minha esposa e meus filhos na palavra. Eu preciso implantar o culto doméstico. Pastor, eu não estou conseguindo, sabe por quê? A minha agenda é cheia. Não deixe a palavra de Deus. Não deixe de compartilhar a palavra com a sua família antes de sair.
tem esse tempo. A segunda característica de uma família alicerçada ou fundamentada na rocha é que ela exercita a fé em Jesus como Salvador e Senhor. E antes de falar de família, eu quero falar de fé pessoal. A fé chegou com 18 anos, eu tinha. Falei isso pela manhã, não vou entrar em detalhe. E eu sei que cada um aqui passou por uma experiência de fé. Ouvindo a palavra de Deus, acreditou que Jesus é o único Salvador. Mas antes disso, a palavra mostrou que era pecador e que estava condenado e que precisava de uma intervenção de Deus e que precisava de um Salvador. E a Bíblia disse: Jesus é o único Salvador. Não há um outro nome dado nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, pelo qual devamos ser salvos. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Naquele momento que recebemos a Cristo como Salvador, tudo mudou. Pastor Lauro, a igreja onde eu me converti, é a 4ª igreja em Castanhal, foi organizada pela primeira, Lírio dos Vales. Ela tem minha idade, a idade de convertido, né? E uma criança, olha como a fé faz diferença, olha como a fé de uma criança e de qualquer integrante revoluciona uma geração. Uma criança, talvez em torno de 8 anos, foi participar de uma EBF. As nossas igrejas estão cheias dessas histórias de crianças que se converteram numa escola bíblica de férias. E esta criança trouxe toda a família, toda uma família numerosa. O pai desta criança já faleceu, foi líder na nossa igreja, foi líder em outra igreja onde nós implantamos. Já partiu para a glória e Deus continua abençoando esta família. Uma criança, a fé em Cristo. Mas eu estou falando em fé agora relacionada à família. Uma família fundamentada na rocha, ela exercita a fé em Jesus como Salvador e Senhor. O Salmo 57, 7, que é o versículo que vocês estão usando como divisa, diz assim: o meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme, cantarei ao som de instrumento. Querido, Davi estava fugindo de Saul e do exército de Saul. Ele havia entrado numa caverna, primeiro na caverna de Adulão e depois na caverna de Engede. Ele estava vivendo tempos perigosos, igual o tempo que nós estamos vivendo. Perceba, mas isso não o impediu de exercitar a fé e ainda compôs esta linda canção que é o Salmo 57. Exatamente lá naquela caverna, e fugindo de Saul, o rei Saul, e de mais o seu exército, exatamente naquela caverna que Saul resolve entrar para aliviar o ventre. Resolver o problema de uma necessidade. E Davi teve a oportunidade de matar o seu inimigo. Mas Davi sempre dizia: não tocarei no ungido do Senhor. Quando é um ungido que está dizendo isso, o problema é quando alguém está dizendo para se proteger. Eu, de repente, digo: olha, não toque no ungido do Senhor. Não é essa a ideia. Davi já tinha sido ungido rei. E Saul já tinha sido desprezado pelo Senhor, porque preferiu sacrificar do que obedecer. E Davi teve a oportunidade. Davi tinha um coração quebrantado. A minha maior curiosidade era conhecer por que Davi, um homem tão pecador quanto eu, foi considerado na Bíblia como amigo de Deus. E descobri. O coração deste homem não justificava. Quando caía, se arrependia, chorava, confessava e Deus restaurava. Coração quebrantado. Davi, ele estava vivendo tempos perigosos, mas isso não impediu de exercitar a fé. Quando ele diz: meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Vocês sabem o que equivale? A equivalência disso é o mesmo de 2ª Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, 7, que diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira
e guardei a fé. Davi está dizendo: eu estou passando dificuldade, eu estou sendo perseguido, mas eu mantenho a fé, meu Deus, eu mantenho a fé em ti. Olhe para o texto novamente. Meu coração está firme, ó Deus. Pastor, que coisa gostosa, que texto abençoado você mandou para mim. Meu coração está firme, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei ao som de instrumento. Nós passamos por tribulações, as nossas famílias passam por tribulações, e isto não é motivo para abandonar a fé, não é motivo para esfriar na fé, não é motivo para desistir. É buscar o equilíbrio em torno do seu próprio eixo, na obediência a Deus. Uma família alicerçada, fundamentada na rocha que é Cristo, exercita a fé em Jesus como Salvador e Senhor. Quando eu citei Efésios 4, 7, o destaque é apenas para o pedaço do versículo, quando Paulo, ele como soldado combateu o bom combate, como atleta encerrou a carreira, e como administrador, como dispenseiro da graça de Deus, ele guardou a fé. Ele não abandonou a fé. Não abandone a fé em Cristo Jesus. Não deixe de acreditar no que Deus pode fazer na sua família. Eu compartilhava com o pastor Lauro o desafio que nós vivemos em 2020. Mantemos a fé. E a vida é feita de desafios, de tribulações, de deserto. O doutor Hernandes Dias Lopes diz que deserto não é um acidente de percurso, ele é agenda de Deus. Ele nos leva ao deserto, talvez esteja passando por um deserto. Combata o bom combate. Davi estava no exercício da fé, em meio aos ataques do inimigo. A família também está sendo atacada, não é só a Ucrânia que está sendo atacada. A família todo o tempo está sob ataque do inimigo. E você sabia que a família é ainda um freio para tantas coisas destruidoras ou destrutivas que poderiam ser implantadas na nossa sociedade. A família sempre foi o obstáculo para o diabo fazer estrago na sociedade. Há uma canção, estou chegando próximo do fim. Há uma canção de Kleber Lucas que diz assim, o título dela é Aos Pés da Cruz. Fique tranquilo que eu não vou cantar, não precisa ninguém correr, né? O refrão diz assim: firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. Firme está meu coração. O salmista diz: meu coração está firme. Ó Deus, o meu coração está firme. E ainda ele, cantarei ao Senhor. E aí? O que fazer se a família não está exatamente do jeito que você gostava? Simples. Palavra de Deus. É a espada do Espírito. É a palavra de Deus que o Espírito Santo usa para mudar a história. Exercite a fé, mesmo quando tudo pareça um desespero, como se não há saída. Creia, creia, creia. Não negocie a fé. A última lição, a terceira característica de uma família fundada, alicerçada na rocha, é que ela é cuidada e guardada pelo Senhor. Cuidada e guardada pelo Senhor. Versículo 21. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Tanto Salomão, no Salmo 127,
Salomão, filho de Davi, que escreve o Salmo 127, tanto Salomão, bem como Davi, seu pai, ambos percebem que o Senhor tanto cuida como guarda. Vejamos, o Salmo 57 diz assim, no versículo 1: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois a ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Olha que Davi, o que Salomão está dizendo lá, quando ele menciona, se não for o Senhor, o construtor da casa, não será útil trabalhar, ou será melhor, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Querido, quem guarda a sua família e quem cuida da sua família é Deus. Aonde você não pode cuidar, Deus está cuidando. Família fundamentada na rocha, que é Cristo. Ouve e obedece a palavra. Família fundamentada na rocha, exercita a fé em Cristo Jesus. A outra característica da família, que está fundada, alicerçada na rocha, fundamentada, ela é cuidada e guardada pelo Senhor. Davi se refere ao Deus Altíssimo em uma metáfora, que considera o cuidado e a proteção do Senhor com: eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Ele se sente como um filhote de uma ave, mais precisamente filhote de uma águia. Você se sente cuidado e protegido pelo Deus Altíssimo? Se você não se sente, mas saiba, Ele está cuidando. Ele está guardando a tua saída, Ele está guardando a tua entrada. Todos os dias você sai para o seu trabalho. E muitas pessoas saem e não sabem se voltam. E nós temos saído da nossa casa e temos voltado para a nossa casa, porque Deus tem guardado, Deus tem cuidado. Pastor, o pouso em Santarém, eu nunca tinha visto um pouso daquele jeito. Eu tive a sensação que as rodas do avião estavam careca. Que coisa, parece que estava correndo de lado. Estranho aquela situação. Na verdade, não foi em Santarém, foi ainda no aeroporto de Belém. Irmão, não sei como é que está aí. Vou continuar confiando no Senhor. É confiança no Senhor, porque Ele cuida de nós. A pergunta é: você se sente cuidado e protegido pelo Altíssimo? Também tem garantido e cuidado a proteção para com a sua família? A pergunta é: você se sente cuidado e protegido? Agora a pergunta é: você está cuidando da sua família? Você está protegendo a sua família? Se não está, é hora de colocar a família nas mãos do Senhor. Você diz: pastor, a minha família não foi pensada. Pastor, você está falando de coisas impossíveis. Mais impossível do que foi a minha? Deus é Senhor. O Senhor te trouxe aqui para dizer exatamente para você: eu estou cuidando e eu estou requerendo a sua família para mim, porque ela é minha, porque foi eu que providenciei para você, e eu quero que você cuide da família. Se Deus te trouxe aqui, é porque você tem orado e tem pedido a ajuda de Deus. Talvez não seja você, talvez seja uma outra pessoa, um vizinho, que tem sofrido, talvez com um filho dependente. Há 6 anos nós trabalhamos com isso, na rua.
É triste ver o estado em que o ser humano pode ficar, mas a graça de Deus tem tirado pessoas de lá e tem colocado para sentar entre os príncipes. O que eu estou dizendo para você, não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Eu lhe dou a garantia da palavra de Deus, da fidelidade de Deus. Se você confiar, depender de Deus, você vai ver o que Ele vai fazer. Ele já está fazendo. Quero falar com você, jovem. Deixa Deus conduzir o teu namoro. Deixa Deus conduzir a construção do teu noivado e do teu casamento. Não te apressa. Dependa de Deus. A você, esposa, que talvez tenha chorado na presença de Deus, continua confiando. Eu tinha muitas coisas para dizer. Dizer que a tua família é tão preciosa. Fecho com essa frase, falando sobre mim. Eu tenho um medo muito grande de sair da linha. Deus é misericordioso, pastor. Sim, é misericordioso. Mas eu sei que as regras que Deus estabelece para os homens, Ele não precisa cumprir. Ele está acima das regras que estabelece para os homens. Você sabe por que tenho medo de sair da linha? Porque eu posso talvez sair da linha, né? E dizer, Deus, eu errei. Pode me disciplinar. Tu pode fazer o que tu quiseres. Eu aguento o rojão. Aí me vem o seguinte questionamento. Mas será que Deus vai se sujeitar à minha escolha de que tipo de disciplina eu quero? Queridos, essa é a minha experiência. Se alguém belisca em mim, dói. Mas se alguém toca na minha família, num membro da minha família, dói muito mais. Eu lhe chamo para a responsabilidade. Se você não está andando na linha, você está colocando em risco toda a história da sua família. Deus não vai fazer. Lembra como Deus fez com Davi? Lembra o que aconteceu com Davi? É noite de correção, é noite de ajuste. Pastor Lauro, pode vir, eu quero orar. Esse é o pequeno recado. E eu quero deixar aberto para vocês. Me ajude a construir, pegue esses textos, pode construir. Quem estudou lá ontem, construa. Quando você construir, mandar para mim a segunda parte, eu mando a primeira para você da mensagem. Que Deus abençoe.